Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Sou Natural, Sou Real. Hoje a gente está aqui com a Marinês Pereira, é uma amiga já de muito tempo, mas é uma profissional extremamente competente. Ela vai contar para vocês algumas coisas aí que vocês não sabem ainda, principalmente aí o pessoal da educação física, fisioterapia, da farmácia, enfim, de toda a área de saúde, naquilo que se fala hoje de inteligência artificial, em relação a metaverso e, o mais importante, sobre a sua vida profissional. Marinês, se apresente, o currículo dela é extenso pra caramba, a gente se conhece aí, ela já está há 40 anos dentro dessa área, né, de educação física, na área de saúde e na área profissional. Por favor, Marinês, se apresente. Obrigada, Marcelo. Bom, a minha história começa aos 6 anos como atleta de natação, é verdade, natação. Mas naquele tempo que você ia para aquela água gelada, sim, com aquela pranchinha de madeira, tá? Que tinha até lodo. Credo. Depois o voleibol, o handball nos campeonatos escolares. E aí, para tristeza do meu pai, fui fazer o quê? Educação física. Mas foi um acaso, porque ele queria que eu fizesse medicina, né? No meu tempo era medicina, advogado ou engenheiro. Essas três profissões eram o top do top, né? Mas aí eu fui fazer educação física porque uma vez a minha mãe se machucou e eu tive que levar lá ao médico e ele falou assim, olha, por que você está aqui falando de educação? Enquanto eu conversava com o médico, ele falou assim, você vai fazer medicina? Eu falei, vou. Ele falou, não, você não vai fazer medicina. Eu falei, mas por quê? Porque você só fala de esporte, de atividade, o teu olho brilha. Aí ele falou, olha, procura essa pessoa aqui, porque eu sou de São Paulo, procura essa pessoa aqui na Universidade de São Paulo, e faça o teste. Eles têm um preparatório de 6 meses para educação física. Naquele tempo tinha preparatória, que parecia um Top Gun, aquilo, sei lá, um negócio cheio de atividade, coisa e tal. E aí, entrei na educação física, né? Naquele tempo só tinha os caras do CPUR, nem sei se existe hoje. Foram os meus colegas, e só atletas e eu, que adorava, porque eu tinha sido bailarina e coisa e tal. E aí fiz a educação física, foi a primeira turma de 4 anos, licenciatura plena, porque hoje é dividido. E aí eu sempre pensava na carreira. Né? Falava assim, gente, e quando eu ficar velha? Porque eu entrei para a parte de academias, né? Embora naquele tempo não fosse tão assim, mas eu me formei em 83, e eu já abria meu estúdio, né? Que hoje se chama estúdio, mas era academia. Legal. Ginástica e dança, tinha 500 alunos, viajei o Brasil inteiro, com dança, com ginástica, competi em aeróbica. Eu lembro e aí, depois de lá, fui para a Renner. E aí comecei como professora, terminei como diretora da área administrativa. Da Renner, conheci ali o Paulo Aquial. Já fui para a Les Mills International. E ele simplesmente falou assim, você vai vender. Oi? Eu sou professora, não tem nada a ver. Não, você vai vender. Mandou ver todas as pessoas de fora do país para dar curso de vendas para gente, para mim. E aí eu entrei lá, formei um time, ficamos em primeiro lugar no mundo de vendas dos programas. Isso naquela época, os Estados Unidos, até hoje é assim, né? Quando eles vendem um programa, vendia para a rede de 300 academias. Então a gente ficava em primeiro lugar em vendas, mas daqui a pouco, porque a gente vendia de um em um, né? E eles vendiam para 300. Aí abri a minha empresa, só que nesse meio de aprendendo outras coisas, que às vezes o profissional de educação física se recusa, né? Ou outros profissionais, todo mundo acha, eu não sou vendedor, eu detesto marketing, mas a gente é tudo isso, né? É marketing, é vendas, é o educador, ou o fisioterapeuta, ou o coach, enfim. E tudo isso envolve a sua imagem, a sua reputação, a sua história. E aí de lá, eu falei assim, tem que fazer administração, porque quando eu ficar velha, né? O que eu vou fazer? Vou fazer administração, mas calma. Eles não queriam me aceitar. Por quê? Porque eu era da educação física. Então, a minha história é ao contrário. Eu fiz administração, depois fui para a educação física. Olha que legal. Aí tudo bem, você podia entrar. Mas isso foi, gente, na década de 90. E na década de 90, para você entrar, eu fui pós-graduação, você tinha que justificar. E eu justifiquei porque eu era dona de negócio, eu queria fazer. Ah, legal. Você não podia entrar, que nem hoje qualquer um entra na administração, faz o pós. Naquela época, hoje provavelmente seja diferente. Aí eu fiz administração, foco em gestão de pessoas, depois eu gostei, fui fazer administração de marketing, e aí fui. E num dado momento, eu comecei a avaliar muito, que eu acho que as pessoas devem pensar isso, não sei se você pensa isso também.
eu sempre, quando eu fui personal trainer, hoje se chama coach, né? Agora é coach. Então, eu dava aula de dança, ginástica e tudo mais, depois que eu fui para a direção, aí parei de dar aula. Mas enquanto professora, profissional, né, que hoje nem pode mais falar professor, eu tinha os meus alunos e eu observava que para a mesma metodologia, uns tinham sucesso e outros não. Parecia aquele burro, aquele pangaré cansado, que eu tinha que empurrar e o cara não ia. E eu ficava assim, né? Será que eu sou culpado? O que eu não estou fazendo? Cheio de coisa, né? E eu comecei a estudar por que uns tinham sucesso e outros não. Ó, só um minutinho, só para vocês entenderem. Então, dentro do currículo da Marinês, a gente olha só a experiência dela, daquilo que a gente vai começar agora a conversar, que ela vai começar a entrar, e a nossa preocupação em relação a vocês, que a gente está falando mais agora com o pessoal da Federação Natural Bodybuilding Fitness Brasil, né, INBA Brasil, que é internacional, né, uma federação internacional, e também para o pessoal da Ítalo, né, para vocês entenderem a vida de vocês profissional, não apenas da educação física e da parte de fisioterapia, etc., mas do lado profissional que a gente está vendo hoje mais intenso, justamente por causa do Instagram, das redes sociais, mas aquilo que ela viveu. Então, ela começou já praticamente como atleta, então ela já estava inserida já no meio do esporte. Logo depois ela fez educação física, já estava já como estúdio, então ela como negócio, como parte administrativa, ela já foi dona de academia, então ela já começou a gerir, já começou como gestão, né, a mente dela sempre para o negócio, e aí depois foi para a Les Mills, que foi, acho que não sei como que está hoje, mas foi a maior empresa de prestação de serviço para academias. Né? O Paulo Aquial trouxe da Nova Zelândia, né, o que vocês, não sei hoje, se vocês o Body conhecem. Pump, Body Combat, todas essas aulas, que foi uma sacada violenta que trouxe para o Brasil, ela foi uma das cabeças para o Paulo Aquial dentro do negócio dele. E aí depois ela entrou, lógico, ela tendo essa visão daquilo para onde iria futuramente a nossa profissão e o profissional, ela tem hoje essa bagagem em relação à formação profissional e à formação da parte hoje de tecnologia. A pergunta que eu faço para a Marinês e vocês que estão aí do outro lado, né, devem estar fazendo também essa pergunta, porque eu já conversei com a Marinês várias vezes, ela vai ter o curso dela aqui na Ítalo e aqui na nossa federação, muito bacana, sobre como profissional hoje de educação física, na área de saúde, ele pode dar um up na carreira dele, na parte de tecnologia, na parte daquilo que está indo para o futuro, toda a nossa carreira. E a pergunta que eu faço em relação, vamos pontuar, especificamente, o coach, o personal trainer, né, o profissional de educação física que está se formando ou aquele que já se formou. Como que você vê hoje, que você ia começar a falar, a sua visão na parte de gestora, né, de profissão, do profissional, como que está hoje, como veio, né? Porque a gente conversou ontem, faz 2 dias, exatamente isso. Por que esse profissional, principalmente o profissional de educação física, o coach, né, o personal trainer, o coach também, que vai estar com atletas e tudo mais, a postura dele, por que esse profissional hoje não é tão valorizado e depois até de uma pandemia ele deveria ser até mais valorizado. Então, o que você vê e o que tem que melhorar para ele? Isso ela vai dar um briefing para vocês, porque vai vir no curso dela, tá? Então fiquem ligados. Aliás, só um minutinho. Pessoal, você que está assistindo, já clica aí, inscreva-se no nosso canal, aí no canal no YouTube, né, do Natural Bodybuilding Fitness Brasil, tá? E clica ali no sininho, né, para que a gente consiga aí compartilhar, você compartilhe todos esses nossos vídeos que a gente está fazendo. Vamos lá, Marinês, falei demais. Imagina, eu estava começando a distinguir o profissional de sucesso do profissional fracassado. E eu comecei a ver exatamente isso. O profissional de sucesso, ele tem o que a gente chama de saltos da carreira. Uhum. Então, ele não começa, ele vai interligando os conhecimentos, como eu fiz, né? Uhum. Atleta, educação física, administração, empreendedorismo, então eu tive que aprender tudo isso. Uhum. E isso significa o quê? Que o profissional passa a vida dele estudando. Quem é o profissional fracassado?
saiu da faculdade Estagnou. e já acha que está tudo bem, não precisa estudar mais, não tem saco. Enfim, ele acha que ninguém cobra o certificado, só que isso faz toda a diferença. E quando eu comecei a ver isso, né, o sucesso e o fracasso, eu não conseguia explicar, eu fui buscar essa relação do corpo e da mente. Por quê? Eu tinha uma excelente bagagem do ponto de vista corporal, bailarina e tudo mais, mas eu queria entender qual era a influência da mente em tudo isso. E aí eu fui buscar a neurociência para comprovar o que eu estava falando, porque quando eu dava uma palestra, isso é coisa romântica de mulherzinha, quando eu falava sobre líderes, né, a postura do líder, que não dá para ser o cara que, né, que dá chibatada, que não sei o quê, que ele tinha que ter uma outra postura de fazer as pessoas melhorarem, né? E essa postura diante do que eu vejo hoje, né, dessa linha do tempo, como é que era, como é que é hoje, o que mudou? O comprometimento. A palavra comprometimento está relacionada ao sucesso. E os descomprometidos, que é aquele cara que bate 5 horas, tchau. Pode cair uma bomba na empresa e ninguém mais está lá. E o comprometido também é aquele cara que ele está falando ali com o cliente, mas ele se importa. Então, quando eu era personal, instintivamente, eu estava conversando com o meu aluno, né, com o meu cliente, ele me falava alguma coisa, eu ia buscar aquilo, para a gente poder dialogar, conversar sobre aquele assunto, enquanto você está ali 1 hora, né? Eu vou te dar um exemplo muito interessante e um pouco constrangedor que eu passei. Depois que eu passei a atender, né, no meu escritório, eu faço as mentorias, né, de carreira, de marketing digital, negócio, enfim, mentoria, consultoria, treinamento. E aí veio uma dessas minhas clientes, era uma grande investidora, ela tinha muito dinheiro. E ela falou assim para mim, Marinês, eu estou pensando em abrir um estúdio de personal trainer para classe AAAA. Aí eu falei, que ótimo, vamos pensar, não sei o que. Ela falou, só tem um problema. A pecinha que vai dar aula, eles são muito... Eu vou ter que falar, eu estou falando entre aspas, exatamente o que ela falou. Eles são muito burros. Oi? E ela, naquela época, ela não sabia que eu era profissional de educação física. Desculpa, X, fulana, não entendi. Não, eu fico 1 hora com o meu personal trainer, ele só fala de bunda, de coxa, de gostosa. Será que eles não têm outro assunto? Aí eu fiz assim, vai ver, foi o seu professor. Eu conheço alguns profissionais que eles viajam muito, eles entendem, eles têm cultura. Ela falou, então me apresenta um. Aí ficou aquela cara, ficou assim, ó, pi, pi, pi. Fiquei com aquela cara de... Não, e isso que você está falando, a gente estava conversando exatamente isso, né? A minha dificuldade hoje, em relação ao que eu vejo, né? Eu ainda atuo dentro das academias, atuo com alunos, basicamente na casa deles, porque já tenho alunos de mais de 25 anos. Mas é isso que você está falando, e vou colocar aqui para os treinadores também, para os coaches em relação ao atleta, porque... É lógico, ele é coach e ele é personal. O que a gente vê hoje dentro das academias, né, a parte ética, como a gente conversou, e a gente tem aí imagens, né, vocês vão ver imagens aí em relação a uma postura, pode ser imagens assim ao extremo, mas isso acontece. E história que aconteceu comigo, na época, na década de 90, quando foi o boom do personal trainer, que... Na época eu escrevia para as principais revistas aqui no Brasil, e inclusive eu tinha uma coluna na Men's Health, que fui o único colunista fixo da Men's Health aqui no Brasil. E no começo, quando eu comecei a escrever, entrou em contato comigo uma jornalista da Folha, se eu não me engano, na época, querendo fazer uma entrevista comigo e eu falei, qual que é a pauta? A pauta é o seguinte, as mulheres dão muito em cima de você, do personal? Eu falei, opa, peraí. Desculpa, mas eu não vou fazer essa matéria. Não, eu falei, esquece. E aí, eu não fiz a matéria, porque, imagina, qualquer um que fosse fazer a entrevista em relação a esse tema, é lógico que se eu fosse fazer... Ia ter que falar a verdade. Não, eu ia chegar na minha mente, como profissional, falei assim, não tem, só alguns, enfim... Mas aí teve profissionais que foram fazer a entrevista. E falou, não, realmente, ela tem umas que vêm, a gente
recebe propostas e tudo mais. Olha a imbecilidade e a falta de preparo desse profissional. Eu não estou falando da década de 90, eu tenho certeza, se fosse hoje, ia ser do mesmo jeito. Saiu num domingo o jornal. Né? Vocês que são novos, vocês não sabem o que é isso. Nem sabe o que é jornal. Nem a Veja. É aquele negócio que você pega uma folha e vira. E vira e lê todas as matérias. Na segunda-feira, eu já tinha perdido 2 alunas, porque os maridos leram e os amigos, os machistas, tá vendo aí, não faz personal. Então, assim, existe uma coisa que é ética, que o profissional de educação física é muito difícil, eu não sei hoje como é que está dentro das faculdades, se tem especificamente preparar esse profissional para isso. O coach também, ele precisa ter algumas regras éticas para ele se posicionar dentro do mercado. E o que a gente vê mais, né, em relação hoje sobre o anabolizante esteroide e tudo mais, já peguei profissionais, eu dando aula, e o rapaz do meu lado, você vê que o rapaz é novo, já vê o vocabulário que ele usa. E aí, mano, como é que foi aí seu fim de semana? Foi legal? E o time, sabe? Parece que é um amigo íntimo dele. E primeiro, nesse vocabulário... Parece estar na festinha. E o cara é um puta executivo. O cara, por educação, não, legal, tal. Não vai durar 6 meses esse aluno na mão desse profissional. E aí ele um deles vira e fala assim, pô, fulano, olha, eu tenho um amigo, tenho um conhecido, que é um médico super conhecido, que ele faz reposição hormonal, tal, se você quiser, tal. E eu comecei a analisar e vi a cara desse aluno, um cara mais velho, executivo, ele começou a fechar o semblante. Perdeu o aluno. E eu olhei e falei assim, o que ele está fazendo? Ele estava vendendo uma coisa que a gente defende aqui, que não é para tomar, não é para usar, apenas com médico e tudo mais, enfim, esses são detalhes, mas a gente sabe, a nossa experiência que a gente tem, que tem médicos que aliciam personal trainers, profissionais, para trazer clientes para eles, para dentro das clínicas. E o cara é usado, alguns são usados e também ganham porcentagem ali dentro da clínica. Então, a parte ética que a gente vê da nossa época, da década de 90, para cá não mudou nada. Então, eu tinha perguntado para a Marinês esses dias, a gente estava abordando isso, para vocês entenderem, sempre colocando na cabeça de vocês, o profissional de educação física, o profissional que está saindo de uma faculdade, aquele que já está inserido na parte profissional, e também os coaches que vai lidar com atletas. Você falou uma coisa que é muito louco, eu tive coach assim, quando eu competia, de chibatada, sem preparação nenhuma. Eu juro que nós não ficamos traumatizados. Não fiquei, mas hoje a gente sabe que para você treinar, para você formar um atleta, como você falou, é uma formação diferente. Sim. E, Marinês, explica para a gente, explica para eles quais são algumas dicas que você poderia estar colocando em relação ao profissional de educação física, na parte ética, na parte de postura e tudo mais, e também ao treinador. Você foi atleta. Uhum. E a sua maneira de ver na neurociência, daquilo que ele pode estar usando, né? O Dr. Mauro Brito já falou algumas coisas, mas seria quase que um treinamento mental. Mas o que ele poderia estar fazendo para melhorar dentro dessa área também de coach? A gente falou muito de ética, né? Mas hoje a gente é diferente de lá atrás, embora as regras devam ser as mesmas, as regras de convívio social. Então, lá atrás, nós não tínhamos rede social, ninguém tirava foto, o vídeo, quem tem ainda é aquele VHS. Então, hoje, a carreira do profissional deixa um rastro para o resto da vida. Então, se ele sai da faculdade, cai de boca lá na sarjeta, bebe que nem um maluco, faz a dancinha do TikTok, isso vai ficar para o resto da vida dele. E quando ele chegar, provavelmente, com seus 40 anos, ele vai olhar para trás e falar, nossa, como eu era um verdadeiro imbecil. Só que isso nunca mais é deletado. E isso vai ser usado contra ele. Então, isso é a primeira coisa. Se não quer fazer pelas regras, pelo menos, por exemplo, esse vídeo, né? O profissional ali, eu não sei se aquilo foi, né, do personal e a aluna. Não sei se esse vídeo que rolou todas as redes sociais, ele foi um vídeo provocativo ou foi real, né? Porque ali dá a impressão que é marido e mulher, os dois ali, de tamanha intimidade.
E aí você me perguntou, né? E eu posso responder tranquilamente, porque eu vivi isso, certo? Nos meus áureos tempos. Será que não tinha cantada? Claro que tinha. Não tinha assédio? Claro que tinha. Só que nós, mulheres, tínhamos muito mais poder do que hoje. Falam tanto de empoderamento da mulher, só que hoje está desempoderando a mulher. Porque ela tem um piti, tem um ataque. Quando o cara chegava e punha a mãozinha em mim, eu já falava, ai, filhão, tira a mãozinha e vai botar na... Pi. Então, assim, isso é empoderamento. É você resolver assim, se fazer da donzela que... Ai, meu Deus, sapatinho de cristal, a princesa. E isso sempre ocorreu. Por quê? Porque o homem tem mais testosterona do que a mulher. E ele vem, mas você está sendo machista, né? Não sou feminista. Eu acho que a gente tem que aprender a se defender. Então, isso sempre ocorreu. Então, quando a gente fala do personal, né, dos vários aspectos que você falou, primeiro isso, ele tem que se dar o respeito, ele ou ela. Né? Se recebe uma cantada do aluno, seja ela qual for, ele fica... né? Porque a mulher fica assim... Fala assim, queridão, seguinte, se a gente continuar nessa vibe, um dos dois vai ter que sair, ou eu ou você. Quer continuar a aula? Isso aconteceu comigo várias vezes. E a partir dali, o cara parou, o cara ou a mulher parou. Não tem mais nhenhenhé. E o ambiente, ele é propício, né? Quer dizer, não é propício, mas você está num ambiente muito sensual, entre aspas. Né? Se o cara não se controlar... Estou falando o profissional. Tanto faz, na academia é um ambiente que você está com pouca roupa, suando, as imaginações vão a milhão. Ou o professor também olha e fala, pô, mas que cara bonito, que mulher bonita. Por quê? Porque nós somos arquitetos do corpo, a gente admira um corpo bonito. Né? Hoje você já nem pode mais olhar porque está cantando. Então quando você fica para lá, mas às vezes você fala, cara, que proporção, tá legal, bem trabalhado, não aquele monstro, né, que fica... Parece uma coxinha com um palitinho, né? Um picolé, sei lá o quê. Um tronco desse tamanho, as perninhas de flamingo. Ou o contrário, né? Enorme aqui. Porque, isso é desproporcional. Então, sendo arquiteto, a gente sempre vai admirar. E o ambiente, nunca tive problema com as mulheres deixarem seus maridos treinar comigo. Por quê? Sempre houve um ambiente de respeito. Mesmo quando eu trabalhava em vendas, né, na Les Mills, sempre tinha os engraçadinhos, que queriam desviar a conversa com piadinhas, porque isso deixa a pessoa desconcentrada. Agora, quando você está preparado, você coloca a pessoa no lugar. Se não quiser voltar, não volta. Ponto. Agora, a reputação desse profissional que cede... Bom, vou contar aqui. Tinha uns amigos meus, na época a gente ganhava muito bem e hoje não ganha tão bem como antigamente como personal. Porque hoje virou a xepa, né? Vale tudo, cada um cobra o seu valor lá. Enfim, cada um sabe quanto vale, né? Quanto livro grosso leu, né? E eu lembro que o cara chegava com tênis que custava 2 pau, o relógio 15 pau. E todo feliz, ganhei da minha aluna. Eu, cada dia ele ganhava um presentinho. Eu falava assim, cara, que mais? Ela tá dando presente de graça? Porque todo mundo acha que é só o homem que assedia. A mulher também assedia. Né? Essa coisa da mulher frágil, isso é tudo balela para boi dormir. Mulher não é frágil coisa nenhuma, muito pelo contrário. Se ela quiser, ela se faz de burra e domina o ambiente. Aí os homens são tontos, porque é o que eu sempre falo, né? Posso falar? Pode. Raciocínio com a cabeça de baixo. E aí acabou, né? Mas é mesmo. É verdade. A mulher bota um peito ali em cima, uma roupinha transparente, o cara já se desconcentra. E isso é provável e possível. Então, junta-se as regras. Né? Nós tínhamos uma regra que a corda sempre arrebentava para o lado fraco. Esse seu colega aí foi lá, deu entrevista, um monte de personal perdeu o aluno. Fato. Por quê? Porque a corda sempre arrebenta do lado fraco. Eu tive, na época que eu dava aula em academia, eu dava aula numa unidade lotada, minhas aulas bombavam, coisa e tal. E um aluno começou a dar em cima de mim, mas impertinente, assim, aquele que eu falava, cara, tá alucinado, né? Você é um psicopata, qualquer hora ele vai me derrubar do palco, né? Tinha um palco, coisa e tal. E eu falava, cara, olha, onde a gente, bem ditado português, né? Onde eu amasso o pão, eu não como a carne. Né? Hoje parece que tá uma zona, né? Mas o que aconteceu? Ele era o aluno, né? Eu era a professora. Adivinha quem teve que mudar de unidade? Eu. E eu que estava ali no meu canto, sem fazer nada, cheia de aluno, tive que mudar de unidade. Agora, a corda sempre e ainda hoje, isso é uma regra. A regra número 1, você vai deixar rastro que vai acabar com a sua reputação. Regra número 2, a corda sempre vai arrebentar para o seu lado.
quem vai se ferrar se abrir a boca errado sempre será você. Então, eu sempre falo, tem que ter esse treino também de media training, que é o quê? Como falar para não ferir o que eu estou falando aqui, não está me ferindo nem os meus colegas. Né? Porque existem profissionais que, além de ter uma postura de distanciamento, seja do homem ou da mulher, quando ele é assediado, ele sabe interromper aquilo, ele não fica com aquela cara de paisagem. Né? Tem que cortar, isso daí tem que ser cortado na hora. Dentro dessa área de ética profissional, existe, lógico, quando a gente fala de ética profissional em relação a como que eu devo me postar, né, em relação àquele ambiente e tudo mais, e se você, profissional, pensar em relação, lógico, aos seus alunos, aquilo que você está passando para o seu aluno, a gente sempre faz uma comparação com o médico. Tudo bem, tem vários médicos hoje que está estourando aí nas mídias, né, com assédio de paciente e tudo mais. Mas o médico, é muito difícil você ver hoje ou sempre aquilo que a gente vê dentro da nossa área. Né? Então, eles têm um código de ética muito forte. Eu vou ter que discordar de você de certa forma, porque tem uns médicos aí derrapando muito feio na curva. Sim. Assim, o dinheiro é sempre consequência, né, de uma reputação, que hoje parece que todo mundo joga e dá descarga na reputação. Então, assim, existem médicos e médicos, existem profissionais de educação física, é só ver quanto tempo o cara está. E o número de curtidas, comentários nas redes sociais não é igual à reputação. Porque eu conheço gente maravilhosa que primeiro nem está nas redes sociais por N razões que eu não vou discutir aqui. Mas às vezes o cara compra, eu sei, porque eu estou nessa área, eu sei quanto ele paga por audiência, quanto que ele paga para o cara ir lá e fazer o comentário. Sim. Então as pessoas elas têm que analisar a história desse profissional. Ok, tem profissionais que estão sendo punidos injustamente? Tem, mas tem outros que estão nadando de braçada, especialmente nessa coisa dos esteroides. Por quê? Porque o cérebro humano, ele tem uma configuração, né, um default, que é resultado rápido. Aí o cara não quer ficar 6 meses para mudar de hábito, né, para sair do estágio do preguiçoso para o atleta. Leva 6 meses para mudar. E aí ele acha que, plim, fórmula mágica. Aí vem o médico, fórmula mágica, olha, eu te espeto aqui, espeto ali, espeto no olho. Aí o cara, não, vou ficar fortão. Principalmente quando é o frango, né, o filé de frango que a gente chama. Aquele cara é magro, dá dó, ele vai ter que treinar muito, se alimentar bem, dormir bem, suplementar, para ficar forte. Só que ele fica forte e bonito, não aquela que eu falo assim, cara, o que é aquilo? Ele era assim, virou um Hulk, né, um monstro. Essa distorção da imagem, né, a pessoa ela nem percebe. E esses médicos... Não é possível, gente, só se ela não tiver espelho. O Dr. Mauro Brito ele fala muito bem disso, porque é uma distorção da própria imagem. A pessoa, ela se olha no espelho, ela nunca está tipo bem. anorexia. Isso. Mas aí é uma patologia. Então, uma pessoa que olha no espelho, que é um monstro, que o corpo está deformado, ela não inchado, cheio de espinha, esguichando óleo para tudo que é lado, fede. O cara chega perto de você, que você vê que ele está inteiro bombado. Não, a mulher, né, com aquele pescoço aqui. Não, eu não tomo nada, é super natural. Nada contra. Eu não consigo entender isso como um estágio normal do cérebro. Se a pessoa quer arriscar, subir no palco e paga qualquer preço, isso não pode ser considerado normal. É uma escolha kamikaze. Não tinha os kamikazes, né? Os japoneses que, né, caíam no mar, se matavam para explodir tudo. Não tem os homem-bomba que vão lá e vou viver com 25 princesas. Esses caras, para mim, são iguais. Porque eles sabem as consequências. Não é burro, ignorante, que nem um moleque de 15, que o professor lá, sem ética alguma, e fala, tem que tomar bomba, que você vai sair de filé de frango para Hulk em 5 meses, não sei o quê. É diferente. Esse cara tem noção, ele sabe, isso é patológico, isso é um transtorno mental. Isso não é normal. Ok, a pessoa está naquilo, cabe ao treinador, se eventualmente ele não for dessa linha de bombar, injetar até a morte, tá certo? Cabe a ele falar, meu amigo, tá na hora de você procurar um psiquiatra, porque você não está conseguindo mais ver o monstro que você está se transformando. O que a gente observa, né, em relação ao... Né, a gente tem o Natural Bodybuilding, né, que a gente agora começou faz 1 ano,
e o bodybuilding tradicional, como você falou. Eu passei pelos dois estágios, quer dizer, eu tomava, vivenciei tudo isso e eu tive um Felizmente, clique, você teve uma aí eu falei, lucidez, opa, percebeu a eu estava patologia. indo por esse caminho, porque esse pessoal, a tendência é ir para um buraco cada vez maior, e para sair é difícil. Porque isso é químico, é químico do cérebro. Todos os efeitos colaterais, ele leva basicamente para uma pessoa viciada Uma overdose, a outras drogas. Então, o que a gente vê hoje é isso também entrando na vida profissional do personal trainer, do coach e tudo mais. Então, dentro das mídias sociais, né, que você é expert nisso, a gente vê que esse profissional, ele olha aquele outro profissional que tem 200 mil, 300 mil likes, ou aquele médico que tem 2 milhões de seguidores e tudo mais, e ele vê aquilo ali e ele fala assim, não, como você falou, por que ele tem e eu não tenho? Eu estudei a mesma coisa que ele, papapá. Ah, não, peraí, olha o tamanho dele. Todo mundo tá clicando lá, tá dando like para ele, porque olha o tamanho do bíceps. E aí ele vai para esse lado. Então, o que a gente vê hoje, que a gente não via lá atrás, é que a interferência das mídias sociais na vida profissional e ética desse pessoal, desses profissionais. Então, ele busca o lado comercial através do empoderamento, sem a falta de autoridade daquilo que o cara está falando. O que a gente fala é o seguinte, existe o marketing da mentira, né? E eu estou falando isso porque eu sei o que é o marketing, eu estudo o marketing. O marketing da mentira, ele trabalha associado à neurociência da mentira também. A neurociência, tudo, aliás, tecnologia, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Até a gente que faz atividade física, se for em exagero, você vicia também. Né? Você vicia nos neurotransmissores, que é o barato da corrida, o cara tá lá esfolado, com o joelho arrebentado, mas vai correr, né? Ele não consegue parar. Então, assim, tudo é o equilíbrio mental, que eu digo, né? Existem transtornos mentais que eles têm que ser jogados, assim, na mesa. As pessoas têm que observar que aquilo que foge daquela normalidade é uma patologia. Então, anorexia, bulimia, a obesidade, né, que todo mundo, não pode mais. Não é gordofobia. Obesidade é uma doença. E vem aumentando. Por quê? Porque as pessoas agora, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Quer dizer, o cara é maluco, nós vivemos, a gente até estava falando aqui do Stranger Things, né, da série, nós vivemos num mundo invertido e ninguém pode falar, porque se eu falar é politicamente correto. Então, existe sim um transtorno, essas pessoas estão cometendo crime, porque quando pega um moleque de 15 anos e o personal, coach, o médico, faz um negócio desse em troca de dinheiro, é a mesma coisa para mim que um cara armado na rua tentar roubar minhas coisas. Ele está roubando vida. Exatamente. Porque o cérebro, ele vicia com tudo. Não só a parte química desses remédios todos injetáveis ou não, mas também como palco. Ele fica viciado. Isso daí se chama psicopata. O psicopata adora um palco. Por quê? A autoestima dele é muito baixa. Então, o problema começa com a autoestima baixa. O cara acha que ele não pega a menina ou a mulher por conta do corpo dele, não sei o quê. Ele não percebe que é porque ele é um imbecil, né? Porque ele não estuda, porque ele não consegue falar, e ele acha que aquele corpão, que, claro, chama atenção, claro que chama. É um cartão de visita, sem dúvida. Isso é estatístico, né? A gente sempre fala. O belo tem mais chance do que o feio. Sempre é assim. Infelizmente, eu acho isso errado? Acho. Tanto que agora, seletivas, a gente faz seletivas cegas para emprego. Né? Como tem aquele que toca a Evira lá, dos cantores, porque a imagem impacta nas decisões de qualquer ser humano, isso é normal. Né? Se você coloca uma coisa horrorosa, uma coisa bonita, se você estiver olhando, porque nosso cérebro foi treinado a tudo que foge do padrão é perigoso. Então, por uma questão de sobrevivência, isso vem se atrelando. Da mesma forma que o cérebro quer coisas imediatas, que ele não tem essa visão. Então, essas pessoas que fazem isso, elas usam a neurociência para o mal. Então, elas mentem. Quer dizer, o profissional está ali sabendo que ele vai jogar uma isca e você vai morder, porque ele sabe que você quer ser o gostosão, a bonitona, porque o problema é lá embaixo, a autoestima baixa e você paga qualquer preço. E o profissional
que é incompetente, que não lê livro grosso, acha mais fácil ganhar dinheiro assim. Então, vai vender muamba, vai fazer qualquer coisa. O Dr. Clayton, que é do Bomba Tô Fora, ele sempre fala, né? E a gente está analisando e a gente vê isso, né? A maioria desses médicos tem agora profissionais especializados em programação neurolinguística para médicos. Mentira, né? Para médicos. Fazer poses então, e não sei o quê. Eles são treinados, é muito louco, porque na legislação, né, na parte médica, eles não podem fazer propaganda. Sim. Então, esses caras, esses profissionais da neurolinguística, da programação neurolinguística, estudaram uma forma de também pegar esses médicos que são incompetentes, de trazer e treinar eles para vender aquilo que não pode ser vendido. É tipo aquele... por isso que agora veio a resolução, as pessoas estão brigando aí em relação à resolução do CFM e não entenderam, né? Não é só a proibição do anabolizante esteroide nas clínicas estéticas e tudo mais, é proibição dos cursos, né? Desses médicos vendendo cursos para os meninos, porque eles acham que não é só o profissional médico, o profissional de medicina que vai fazer esse curso. São meninos que querem saber, entre aspas, como que ele vai tomar os anabolizantes esteroides que vai comprar no mercado negro. Enfim, isso é uma outra discussão. Em relação ao que a gente está falando, né, desses perfis, né, que a Marinês está falando, quando a gente fala da parte do atleta, do técnico, eles estão descobrindo agora o natural bodybuilding e estão vendo, né, pessoas que estavam... A gente vê isso. Os atletas que tomam, parece que têm raiva do natural bodybuilding. Porque é aquela coisa que a gente fala, né? O cara que toma, ele sabe que ele está tomando e que vai fazer mal, é que nem o cara que bebe. Se você senta numa mesa que todo mundo bebe e você não bebe, eles te acham chato. Ah, você é melhor do que a gente porque você não bebe. Na realidade, ele quer que você vá para o buraco juntamente com ele. E ele começa a te atacar. É o que a gente está vendo no natural bodybuilding. Então, o natural bodybuilding está provando que você consegue um corpo super bacana, super bonito, proporcional, estético, o rosto bonito. Dá até para o cara virar modelo de roupa. A gente tem o sport model dentro das categorias. Então, está mudando isso. Graças a Deus, a gente está trazendo isso para esses atletas. Tem alguns atletas que estavam tomando, estão parando para vir para a gente. Mas por que isso? A chamada preguiça mental, né? No sentido de tudo tem que ser no curto prazo. Exatamente. O cara que é natural, ele vai construindo a base, fortalecendo e tal. O outro, ele rapidamente cresce, só que daqui a pouco ele vira uma bola inchada, né? Quando ele tá lá na entre-safra, lá, sei lá o nome que você chama, de um negócio pro outro lá. No off-season. Ele fica como? Inchado. Você olha aquele cara, parece uma bola, assim, ó. Você aperta, né? Por quê? Ele não está construindo uma base, ele está se destruindo. E essa destruição é mais ou menos igual ao que a gente passou aí há pouco tempo. Todo mundo está indo para o matadouro. Ah, mas você não vai? O que você é melhor do que eu? Então, o cara sabe que está errado, sabe que está ruim, mas ele quer arrastar o maior número de pessoas para provar que ele está certo. Então, repito, mais uma vez, que se explodam, quer saber? Não estou nem aí, problema de cada um, é tudo adulto, faz o que você bem quiser, não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para falar para aqueles que ainda não entraram nessa coisa que não tem... É igual o cara do crack, né? Ele vai, não, porque eu consigo experimentar e não sei o quê. Só que o crack é a única droga que come, primeira vez já vicia e come, isso é comprovado, uma parte do cérebro que se chama empatia. Né? Então, eu não sei, porque eu não sou estudiosa do efeito das drogas, deveriam até estudar, deve ter, o que tudo isso faz, não só com o corpo, mas com a cabeça do cara. Para ele continuar, apesar de estar no corredor da morte, achando que aquilo é o máximo. Então, lá embaixo, começa lá, autoestima. Sim. Se o cara não tiver esse problema de imagem, disso, daquilo, ele jamais vai se autodestruir, porque é uma autodestruição. Né? Eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo agora, a gente costuma falar, né, que a gente não está aqui para estender o dedo para ninguém, está aqui para estender a mão para aquele que precisa. Eu tenho vários amigos que continuam tomando, né, estão nessa área, trabalham com isso, e infelizmente tem aqueles que falam assim, não, se você souber como fazer, você diminui os danos. Não existe isso, é uma discussão que não vem ao caso para nós.
O que a gente tem que trazer é trazer esses profissionais, né, profissional, não só os coaches, mas também profissional de educação física, que está nas academias, para que não entre nessa vibe de eu vou ganhar mais dinheiro e mais rápido indo para esse lado, porque todos aqui estão ganhando. Como a gente fala, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado, mesmo que todo mundo tem esteja aquela fazendo. linha do sucesso, né? A linha do sucesso, ela é contínua e crescente. A linha do fracasso, às vezes ela compete com a do sucesso, isso são análises. Ponto, né? Ela vai, às vezes ela dá um pico, depois ela despenca. Exatamente. Então, e isso, né, esses altos e baixos, assim, repentinos, desconcentra qualquer pessoa dentro de uma carreira. Imagina você tá achando que você está ganhando dinheiro, bum, ou vai preso, ou vai. E isso destrói a reputação. Quando a gente dava aula, quantas vezes não veio polícia e entrou em vestiário para pegar a professora que estava vendendo droga e foi acusado. E hoje, mais ainda, porque hoje você tem o celular, você está ali vendo o cara aliciando o jovem, você denuncia mesmo, porque tem que denunciar mesmo. Infelizmente, a gente vê o distúrbio de caráter, não é só em relação ao que ele vende, o que ele faz, o que ele toma. Esse distúrbio do caráter da pessoa, ele vai para a vida dele, dentro de casa, na vida dele profissional e tudo mais. Ele acha que levar vantagem é o correto. Tudo bem, a gente não pode ter, não tem grandes exemplos, né, que eu sempre falo de lideranças, mas nada justifica você pegar atalhos para a carreira. Atalhos para a carreira, isso quando a gente fala de... A carreira ela tem um contínuo, né, que as coisas vão se interligando. A educação física que se interligou com a administração, que se interligou com a neurociência, com a física quântica, e isso tem uma linha que leva. A disrupção, quer dizer, o cara ele vai para um lado, vai para o outro, ele pula para lá, ele vende ali, depois ele volta. Isso não deixa um rastro ruim. Né? E que um belo dia, né, hoje, você vê esse filme que você falou, tem pessoa filmando o professor ali, ou a professora, chegando perto demais do aluno, né? Numa proximidade que não é normal, só se forem um casal, seja ele hétero ou homo. Aí tem uma certa proximidade. Mas, se não fica longe... Eu lembro que em 85, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, no fitness, né? Tinha as convenções, aí dia e tal. E eu achava aquilo um absurdo. Tinha contrato para você ficar perto, 1 metro de distância do aluno, e não sei o que, não podia tocar. Nós estamos chegando nisso. Por quê? Porque as pessoas não têm bom senso. Eu sempre falo, a lei existe para coibir a falta de bom senso, que é você ter distância. Quando às vezes eu olho, né, o professor está lá fazendo, a mulher está fazendo aquele adução e abdução, né? E o cara fica na frente. Eu falo, filhão, ou do lado, porque na frente, a mulher lá abrindo, aí chega o marido dela, né? Você ia gostar que fizesse isso com o seu cônjuge? Eu vou contar isso daí não precisa nem de regra, é bom senso. Ou então, a mulher está lá fazendo o glúteo, agachamento, e o cara lá por cima pondo a mão na bunda da mulher. Tenha santa paciência. Você gostaria que pusesse a mão na bunda da sua mãe, da sua irmã? Isso que a gente fala, não sei hoje nas faculdades, mas eu não tive na faculdade. Cara, nem precisa. O cara faz isso. Mas presta atenção, homens. Espera aí, vou falar um negócio aqui. Né? Vamos deixar a hipocrisia de lado. Quando o cara vem e põe a mão na minha coxa, ele colocaria a mão na sua coxa para conversar com você? Não. Não. E quando você vai abraçar alguém, coloca a mãozinha, vem aqui na cintura. Essas mãozinhas boba, qualquer idiota sabe disso, tá certo? Então, vamos, a mãozinha boba não. Porque a mãozinha boba, que vai tirar foto, põe a mãozinha aqui. Ou fecha aqui. Não, já vem botando a mãozinha na cintura. Eu falei assim, se não tirar a mãozinha daí agora, vai tomar uma. Mas ninguém faz isso. Vai deixando. Aí o cara põe a mão aqui, daqui a pouco ele põe a mão, daqui a pouco ele põe a mão em outro lugar. Por quê? Porque o território aqui parece que é de ninguém. Então, se você não tem o espaço, que até a própria, né, a linguagem corporal diz isso, nós temos territórios. E o nosso território é 50 centímetros, 1 metro. Tudo bem, dentro das grandes cidades a gente perdeu um pouco isso, né? Você viu dentro do elevador, fica todo mundo olhando para lá, para cá, porque tá muito perto às vezes. Só que aí chegou na aula, tudo bem, pode botar a mão na bunda, na coxa, né, dar uma encaixada, qual que é? Você falou uma coisa isso daí é o hipócrita faz isso. Quando eu vejo um cara fazendo isso, eu falo assim, você faria isso com a sua mãe? Mas você falou uma coisa que até o profissional,
como você falou, pode estar com a namorada, pode estar com a esposa. Se ele é um profissional de educação física, é um profissional, coach, o que for, se ele está na academia treinando com a esposa ou com a namorada e faz isso, ele está denegrindo porque também ninguém vai adivinhar que ele é. Exatamente, Ninguém vai adivinhar. a vida profissional dele. Eu passei por uma história lá nos Estados Unidos, quando eu estava trabalhando numa academia lá nos Estados Unidos, isso estou falando em 95. Eu estava fazendo educação física aqui, fui contratado por essa academia lá na Flórida para dar aula lá. Eu arrumei minhas coisas e fui embora. Até hoje, as academias dos Estados Unidos não têm o serviço que a gente tem aqui, não tem professor. Lá é diferente, lá você assina um contrato, não de prestação de serviço, quando você é aluno. Quando você é aluno, tipo as low cost, tipo as low costs aqui. Não, mas aqui, pela legislação, não pode como lá nos Estados Unidos. Sim. Então, tem que ter um profissional de educação física. Eu fecho o meu plano. Quando eu assino aquele contrato de plano, você que tem plano numa academia, você tem que prestar atenção lá no contrato que você assinou. Lá fala que é prestação de serviço, então tem que ter um profissional ali. Aqui também, viu? Não, eu estou falando aqui. Lá não, lá você assina um contrato, o contrato que você assina é de aluguel de espaço. Sim. Por isso que lá não precisa ter um profissional dentro da sala. Mas, aqui, enfim, na realidade, é aluguel de espaço, mas a legislação obriga a ter um profissional. Embora seja aluguel de espaço, está no contrato, obriga a ter um profissional. Só que esse profissional está em todo lugar, né? Atrás da coluna, fugindo das câmeras, menos lá. Atendendo porque o cliente. Se tem algum problema aqui que acontece com o aluno dentro da academia, ele tem que... Ele aciona o quê? A prestação de serviço. Porque você comprou uma prestação de serviço. Então, nos Estados Unidos não tem isso. Então, quando eu fui para lá, eu achava que eu tinha que ficar na sala. Tá? O dono da academia falou, escuta, não fica na sala, porque senão a gente não tem personal. Porque lá também é diferente. Lá não tem essa coisa, a maioria das academias. Eu sou dono da academia, então eu tenho uma recepcionista, eu tenho um vendedor. Não, você faz tudo lá. E aí teve um dia que o dono da academia, era professor, era o dono da academia bodybuilding também, ele tinha um aluno que esse aluno não ia 2 semanas. E eu perguntava, Cris, e o fulano? Não veio de novo. Não veio de novo. Depois de 2 semanas, o aluno apareceu. Ô, Cris, eu estava no escritório junto com ele, o rapaz entrou, Cris, desculpa aí, foram 2 semanas que não deu para eu vir e tal. Vamos lá, vamos treinar. Ele com a cabeça baixa, e o Cris gigante. Ele tirou da gaveta, na época que ainda era cheque. Aqui, tá aqui seu dinheiro. Ele falou, como assim, Cris? Eu falei, não, você não é aluno para mim. Eu só escutando. Como assim? Só faltei 2 semanas. Não. Você não é aluno para mim, é meu nome que está em jogo. Tá aqui seu dinheiro. Tchau. É isso mesmo. Eu sempre fiz isso. Aí eu fiquei olhando. Eu falei, o cara saiu super bravo e tal. Aí eu virei e falei, puta, Cris, você precisava... Não. Comigo é assim. Aí eu falei pra ele, no Brasil, que se fosse assim... Opa, não. Você não ia ter um Deixa aluno. Eu falar de mim. Aí ele virou e falou assim pra mim, por isso que você tá aqui na minha academia pra aprender. Aí eu falei assim, você tem razão. Deu 1 semana depois, o cara tava, Cris, me aceita de volta, tal. Por quê? Porque o resultado que esse professor, que o Cris ia dar pra ele, é a melhor propaganda que ele tem como profissional. E ele depende desse aluno. E o aluno não quis saber. O boca a boca, né? Porque eu pago, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso vir a hora que eu quiser. E isso é assim hoje, né? Porque tem poucos alunos para muitos profissionais que são despejados, entre aspas, no mercado de trabalho. E muita gente ruim. Sim. E aí o que acontece? Quando eu trabalhava como personal, e até hoje eu sou assim, falou assim, olha, se você quer ter sucesso, vem comigo e não faz do seu jeito. Porque a profissional aqui sou eu. Sim. Se você quer fazer do seu jeito, quer fracassar, vai sozinho, você não precisa de mim. Então, quando a pessoa começa a fazer aqueles ajustes do jeitinho dela, fala, stop, vai sozinho, tchau, acabou. Não, tá no meu contrato. Então, isso é reputação e as pessoas sabem, bom, a Marinês, desde sempre, entrega resultado, que é uma coisa também do atleta, né? A gente vai, se mata, mas entrega o resultado. Então, hoje o cara falta, tá tudo bem. Não vem, tá tudo bem. O que importa é que ele tá me pagando. Não, isso tá deixando um rastro. Porque se ele não tá evoluindo, se ele não tá tendo um progresso, seja em qualquer área, é a pior propaganda. E aí a gente fica assim,
Às vezes tem o profissional que é bom e não fala dos resultados. E tem esses capetas, né, que estão nas redes sociais mentindo, né, que é só quem lê livro grosso que olha e fala assim, pô, isso aqui é um absurdo, é mentira. Emagreça 5 passos para você ficar rico. E o cara, às vezes, é paupérrimo, nem saiu do pé da lama. 10 passos, emagreça em 15 dias. Eu falei, cara, nem que ele faça uma plástica, né, uma lipo, ele vai emagrecer. Então, assim, existem muitas coisas que eu sempre falo. Como detectar mentiras, né? É só ver, milagre não existe. O cérebro precisa de 6 meses para mudar um hábito. Então ninguém muda de hábito, não seja para ficar rico, parar de gastar, parar de comer, 6 meses. E a atividade física é a mesma coisa. Se o cara em um mês está desse tamanho, o Hulk, ele fez alguma coisa que foi do marketing da mentira, que esse é um marketing que eu acho que faz assim com a carreira do cara. Sobe, ganhou dinheiro, ganha, mas vai passar 4, 5 anos sem ganhar um tostão. Então, é o que eu falo. Se a pessoa ela é minimamente inteligente, ela lê um livrinho que seja, não precisa ser muito grosso. Assim, ela já vê que aquilo é mentira. Se ela sabe que tem gente manipulando o seu cérebro, que tem gente mentindo, que tem gente que paga para ter 200 mil seguidores, paga para ter gente comentando. Eu sempre olho, né? Eu olho lá, e como é que eu olho um perfil fake? Né? O cara tem lá 5 postagens, 1 milhão de seguidores e seguindo quase 5 mil pessoas. Eu falo, como que uma pessoa tem 5 postagens e tudo isso de seguidor? Como é que foi isso? Que milagre é esse? Porque a gente sabe que hoje conteúdo representa 50% do teu sucesso. Então, conteúdo de quem lê livro grosso, né? Porque é o que eu falo, 98% das pessoas buscam imbecilidades nas redes sociais. Aí a culpa é das redes sociais, não é dele, que eu uso para o melhor, para o meu trabalho, para estudar, para ler livros bons na internet, para buscar cultura. Mas muita gente fica ali na futilidade. Porque eu mereço me distrair. É como você falou, o cara que tem muitos seguidores, dentro dessa nossa área que a gente está falando, é aquele que coloca lá, como chegar a 50 centímetros de braço em 2 meses. Aí ele lota, aí ele não. É como você falou, é a mentira. É a isca, é a mentira para peixe morder, né? Bom, você que é profissional, você entendeu você como profissional de educação física, coach, aí, treinador, enfim, entender um pouco daquilo que ela vai falar dentro do curso dela. Só que tem aquela coisa que eles devem estar pensando assim, mas se eu não fizer isso, exatamente. eu não vou ter seguidor. Então, filhão, 50%, presta atenção, 50% é conteúdo. E conteúdo tem roteiro, mas não é o marketing da mentira. É roteiro, é falar a verdade. Mas, às vezes, essa verdade, né, que ela é a verdade, não te dá o direito de mentir. E os outros 50%, e quem não falar isso está mentindo para você, é gestão de tráfego. Você tem que pagar. Então, não existe isso. Por quê? Porque a gente está em rede social, que é igual uma pista de carros, certo? Tem um monte de carro. Se você quer pegar um atalho que vai mais rápido, sair desse trânsito cheio de gente de graça, você vai ter que pagar. Isso é gestão de tráfego. Você pagou e a rede social te põe aqui em cima. Presta atenção. Isso que ela está falando é investimento profissional. Investimento. Uma coisa é você pagar, lógico, para o Google e tudo mais, esse investimento São de gestão os de ads tráfego. Que a gente chama. Exatamente. E outra é você pagar para um imbecil, uma empresa. Ficar lá comentando. Para ficar comentando e para te trazer seguidores falsos. O cara tem 1 milhão de seguidores, aí você olha lá, 5 curtidas, 0 de comentário. Pronto. Aí já tem o fake. Bom, agora vamos para a parte que eu acho que é interessante, que aí eu também quero escutar muito disso da Marinês, em relação ao futuro. O que vem para o profissional? Ela vai falar umas verdades e a gente tem que escutar. Doa quem doer. Doa quem doer, porque a verdade, às vezes, você lê, como ela falou lá num post, a verdade, o cara não quer ver aquilo, não quer ler aquilo. Aí é problema de autoestima. Porque o cara que olha para a verdade, ele vê que é verdade, porque verdade é uma coisa que está no olho, está no gesto. O cérebro, ele capta a verdade, né? A gente tem neurônios espelhos que eles captam quando o cara tá falando mentira. Mas aí, assim, sabe aquele cara assim que tá todo mundo falando que tá sendo traído, mas ele, não, imagina, ele sabe que tá sendo traído, mas entre admitir-se e fazer de idiota e continuar naquela vida medíocre, ele prefere. Então, a verdade qual é o futuro? O futuro é tecnológico.
tá certo? Uhum. E quando você falou lá da pandemia, graças a Deus, meus clientes não, porque já estavam bem preparados, então ninguém morreu de fome, todo mundo estava na internet, já estava todo mundo online, todo mundo preparado. Aí você vai falar assim, mas você previu a pandemia? Não, eu sempre disse que as pessoas, o nosso mundo tinha que migrar. No meu tempo era só presencial. Eu tinha que, hoje, aqui em São Paulo, para você se deslocar, é 2 horas para ir atender uma pessoa ali, 6 quilômetros, às vezes, de distância. Então, o mundo é híbrido. E daqui a pouco ele vai ser holográfico. Quer dizer, você vai estar atendendo 10 alunos, a sua imagem em holografia dentro da casa das pessoas, porque elas vão ter lá o projetor de holografia, é como se você estivesse lá. E virtual, né? Todo mundo já pode estar, já tem, né? A Les Mills é uma que já inovou com as aulas. Já tem? Só que o que acontece? Já tem lá, que é um óculos maravilhoso, né? Aqui ele dá um delay. Esse delay, algumas pessoas, delay é um atraso de imagem, sabe? Que dá um. É como se você pegasse o seu óculos da sua avó e pusesse aquele. Fica meio. A imagem e fica embrulhado, então não, os treinos de 1 hora não dá, mas 15, 20 minutos dá. Qual que é a grande vantagem hoje desse futuro que eu vejo? Hoje, vamos supor, o personal ele tem um limite. Aqui em São Paulo, talvez ele consiga atender 2, 3 por dia por conta de deslocamento, ou 4 caras. Se ele está no mundo online, ele está se multiplicando por 10, 15, 20. Sim. Isso não quer dizer que eu estou substituindo o presencial. Eu estou querendo dizer que é o seguinte, você hoje tem um limitador, que é o primeiro, o seu corpo. Sim. Segundo, o deslocamento, o seu tempo. Se você pode, por meio da tecnologia, inteligência artificial, projetar sua aula em qualquer idioma, então o cara está lá em russo, você falando aqui em português, o cara tem lá o aplicativo, ele clica e você vai estar falando em russo com ele. Então, tudo bem, as escolas os tradutores e as escolas de idiomas vão sofrer um pouco. Mas fora isso, né, levando isso em consideração, já existe isso. Então você está aqui dando o seu treino na sua aula, pode ser ao vivo ou não, e você tem a possibilidade não só do mundo online, então que eu estava dizendo, os meus clientes, quando chegou a pandemia, já estava todo mundo com cursos online. Então eles bombaram de dar aula para o mundo inteiro, no mundo online. Já teve uma galera que ficou por quê? Eu não quero rede social, isso não é para mim. E não sei o que. Eu falava, filho, se só sua mãe sabe o que você faz, porque hoje rede social tá difícil. O cara não gosta de marketing, né? Eu acho que isso é falso. Falso é você, isso é arrogante. Exatamente. Você achar que você está lá dentro, é igual a princesa, né, lá no 15º andar, achando que o príncipe encantado vai pegar um cavalo branco e entrar lá no 15º andar. Se ela não for para a pista, ninguém vai saber que ela está livre, que ela existe. Tá? Isso não quer dizer que vai botar o bundão, o peitão lá nas redes sociais, não é disso que eu estou falando. Nem um extremo, nem o outro. Só que hoje esse é o cartão de visita. Então pensa, eu estou indo para inteligência artificial, metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, holografia, realidade mista, e o cara nem tem rede social. Que mundo que esse cara vive? Nas cavernas. O que você está falando e é muito interessante porque a gente tem um time, né, um pessoal que é parceiros nossos de médicos assim, que não existe, nenhuma federação tem o que nós temos, né, dos médicos que nos atendem e que estão em parceria dentro do nosso propósito. Mas 90% deles, 90 não, 100% deles não estão dentro disso que você está falando. Os médicos? Os médicos. Que precisam... Não, porque a desculpa também é aquela. Não, eu não posso fazer propaganda porque eu sou médico. Mas não é isso. Peraí, ele não pode fazer propaganda? Então, esse é um problema. Eu sei que eu tenho vários clientes que são médicos. Uma coisa é fazer propaganda, que nós podemos. Sim. Tipo, olha, eu falo sobre marketing digital, inteligência artificial, me procurem, ligue para mim. O médico só não pode fazer isso. Mas nada impede dele levar conteúdo. O que eu falei? Conteúdo representa 50%. Só que aí o médico quer ir lá e falar com aquela linguagem, igual a que ele escreve, né? Com aquela letra de garrancho e com aquela terminologia que eu falo, filho, para quem que você está falando? Para outros médicos ou para o cliente final? Quem é que paga as consultas? É o cliente final, a menos que ele seja um professor. Aí quando você vai dar aula para um profissional de educação física ou outro, você não vai falar dobra, estica e puxa. Né? Você vai falar a nossa terminologia, porque o cara entende. Se eu estou falando para leigo, por exemplo, aqui eu posso estar falando para leigos que não entendem nada do que eu estou falando.
O que essa maluca está falando de tecnologia, realidade aumentada, chat GPT, o que é isso? Né? Aí o cara vira para mim, ele não sabe nada disso. Você é substituído por um aplicativo? Pô. Aí eu falo, vai, você vai. Sabe por que você vai? Porque é melhor fazer aula com um aplicativo que não enche meu saco do que com você falando bespi na minha orelha. Então esse, o caminho é tecnologia. É tecnologia. Então, ponto final. Então vamos colocar aí. Aí você vai ter que dar uma ideia. Existe o personal trainer que ele já está encaminhado para isso. O personal trainer, ele vai ter quais os serviços que ele presta? O preço mais caro, óbvio, é o que leva mais tempo. É o presencial. Por que o presencial? Porque não é só 1 hora, né? Não é só 1 hora. É 1, 2 para ir, 1, 2 para voltar, deslocamento, a roupa, tudo. Sim. Então, vale 5x. Tá. Agora, enquanto ele está lá, ele pode estar aqui dando um personal gravado num vídeo. Então, vamos fazer o vídeo dele, que ele salva lá numa plataforma. Ele está ali dando aula para o Zé Ruela, que vai lá e desculpa, corta. Recomeça. Ele está ali dando aula para o aluno dele, né, que vai lá no horáriozinho que ele quer, marca a presença e tal. Sim. Só que o fato dele estar lá online não significa que ele não vai acompanhar. Lembra que eu falei? Sim. O que nos diferencia da tecnologia é o acompanhamento, é o lado humano. E aí, fez a aula, como foi, né? Manter o contato, que nós fazíamos isso antes. Então, por que hoje está tendo uma demanda? Eu tenho profissionais, colegas meus, que aos 50 anos continuam trabalhando, dando aula, que não era normal no meu tempo, por isso que eu corri, porque eu falava, gente, com 40 anos eu não vou mais dar aula. E dito e feito. Em academia, não, né? A maioria era 35, o limite. Aí eu fui para direção administrativa. Hoje a nossa vida, inclusive você pode morrer, olha que horror, né? E deixar para os seus filhos continuarem ganhando em cima de você. Então já existe uma plataforma que é de um brasileiro, que se chama Legatum. O que é o Legatum? É pegar tudo que é seu, vídeo, livro, eles pegam toda a sua vida, foto, imagina tudo que está na rede social. É uma inteligência que recolhe tudo que é seu e você continua, se perpetua. Hoje tem o Legatum do Steve Jobs. Então as pessoas foram lá fazer uma palestra com ele, um bate-papo, que nós estamos aqui, eu podia estar morta, e a inteligência artificial respondeu exatamente o que Steve Jobs responderia. Caramba. É absurdo o que vem por aí. Tanto que hoje, presta atenção no que está acontecendo, você chega lá no chat GPT, se o cara for um Zé Ruela, né, não entende nada, esse pode deixar. Ele vai lá e fala assim, olha, me dá um exercício para deixar minha perna grossa. O cara põe 5 exercícios. O chat GPT responde 5 exercícios Então assim, você vai pensar... graça. E de graça. Então você imagina o seguinte, se você é muito ruim, aí o pessoal, acabou minha carreira. Acabou mesmo. O cara que pensa assim, acabou mesmo. Por quê? A mesma coisa o pessoal de marketing. Às vezes a gente chega lá e fala assim, olha, monta um roteiro aqui de uma chamada pro Marcelo. Ele coloca as suas características e tal. Aí o ChatGPT vai lá e escreve tudo, o conteúdo que eu vou postar. Agora, para mim não, né? Porque aqui tem falha, é medíocre, é básico ainda. Ainda mais no nosso idioma, ainda é muito básico. No inglês é um pouquinho melhor, porque essas inteligências buscam essas informações nas redes sociais, nos livros, nas teses, em tudo que está na nuvem, né? Então, o futuro é esse, o presencial mais caro, o online vídeo, né? O cara vai lá, acessa online vídeo, vai ter um preço, aplicativo outro. Depois nós vamos mais para frente, nós vamos estar na realidade virtual, que é outra plataforma, tá? Que a gente chama de Web3. Então não é o vídeo, não é você tá lá, é uma outra plataforma, tudo gravado com outras câmeras, são câmeras 360. Aqui no Brasil eu estou com 3 projetos de metaverso, para você ter uma ideia, né? E eu não acho os profissionais. Eu já estou começando a contratar fora do Brasil. Por quê? Porque você precisa de um arquiteto para filmar todo o ambiente. Depois você precisa de um cara de 3D. E olha a outra vantagem também para perpetuar a nossa carreira. Nós envelhecemos, certo? Você pode criar um avatar seu jovem. Então qual é o grande problema hoje? Né? O Brasil, apesar da gente estar envelhecendo, né, e está tendo uma corrida aos profissionais 50 a mais, por quê? Porque eles atendem bem, são calorosos, não é só ir lá dar aula, ele conversa, ele tem outro nível, ele mantém uma vida social, ele vai, às vezes, na pizza com o aluno, na viagem, é outro, né? Dá uma atenção.
Então, esse tipo de profissional nunca vai ficar desempregado. Vem tecnologia, esse cara, o lado humano, que eu chamo de inteligência humana, que está em falta, né? Por quê? Os caras, nós somos humanos, a gente é gregário, a gente gosta de se relacionar e não gosta de se relacionar com a máquina, né? E essas pessoas, elas vão ter essas oportunidades. Então, eu posso estar lá com os meus vídeos ganhando dinheiro, eu posso estar ali ao mesmo tempo com pessoas já na tecnologia, são os mais jovens, que vão estar numa realidade virtual fazendo as minhas aulas no mundo Me inteiro. explica, por exemplo, a realidade virtual. Eu vou fazer uma aula de, vamos supor, musculação. Na realidade virtual, eu não vou ter os equipamentos. Não, os seus alunos vão estar numa sala de musculação, por exemplo, eles vão estar na sala, ou você criou a sala, eles podem estar na sala. Mas ele precisa de peso, ele precisa da parte material. Ó, tem um box, eu vou falar agora, vai. Tem um box trainer que se chama, que aí é um box. Por quê? A realidade virtual, vamos imaginar, poderia. Você ia estar, você numa sala de musculação e cada aluno na sua sala de musculação. Então, olha, hoje eu vou usar o aparelho X, né? E eles iam lá para aquela sala de musculação com o óculos. Todos eles iam ver o que você estava fazendo, que você está fazendo força, que você está... E eles também fariam naquele aparelho. Qual é o risco? Hoje, a gente precisaria de uma sala como esse nosso estúdio aqui, com as grades, para você não... Você já viu aquelas coisas na internet que a pessoa sai voando pela janela, bate na cadeira, atropela o gato. Por quê? Porque não tem essas grades de proteção. Então, é um risco grande quando tem o deslocamento. Agora, já existe um box training, que se chama, está em São Francisco já, que a pessoa entra numa sala como essa e os aparelhos estão todos fixos, são fixados. A pessoa, ela vai para aquele aparelho. Então, o treino está aqui, eu boto o óculos, o treino está aqui, pego o aparelho, na realidade é quase um aparelho de funcional, porque são tira, e ele está ali. Só que é uma gamificação, então é um exercício com jogo. Então o cara faz aqui, faz ali, atira e está fazendo força, fazendo agachamento, fazendo boxe, fazendo isso, só que está num ambiente controlado. É um aluno dentro de um box pequeno, como teve aqui há pouco tempo. Em 2018 eu fui no Virtual Room, ali nos Estados Unidos, era exatamente isso, era um jogo. Só que qual é o grande problema? Se você, que é um profissional que entende, for olhar aquele treino, ele não é o treino que dá resultado. Porque quem fez aquele treino foi um cara de gamer. O cara de gamer prioriza o jogo. Então, ataque, tira, joga, passa por cima. Enquanto isso, eu tô aqui, fazendo força com os braços. Depois, agora, cada vez que você agacha, vai, por exemplo, vai arremessa um ponto. Ele foi mais pro motivacional, para tirar o cara da cadeira, para fazer uma atividade física. Isso. Em termos de atividade física, é melhor do que nada. Sim. Mas quando eu olho aquilo, eu que conheço, você também, você vai falar, cara, eu preciso conversar com esse cara. Que é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Se você quiser montar o seu treino gamificado, que é ótimo para o cérebro adora desafio, por isso que tem muita gente sedentária, porque os treinos são chatos, não são desafiadores e coisa e tal. Com a gamificação, que eu sempre usei nas minhas palestras, o game guarda, ele tem uma história, só que precisa juntar os dois profissionais. Só que qual é o profissional da nossa área, ou de qualquer outra que seja, da medicina, da nutrição, da fisioterapia, que entende de tecnologia? Ah, tecnologia não é para mim. Tá, esse cara, esse dinossauro vai ser ultrapassado. E o que vai acontecer? Esses caras da tecnologia vão montar os monstros que eles bem entendem. Por quê? Quando eu pergunto lá para o chat GPT, ele não tem obrigação de dar respostas certas, tanto que está lá na cláusula. Só que ele busca por algoritmo. O que é o algoritmo? É o que todo mundo está procurando. E o que bomba mais? A dancinha do TikTok e o médico lá que vende bomba, ou o médico que é sério, você que é sério, o profissional que é sério? O TikTok é a bomba. O chat vai buscar nos... Então, o que a gente faz quando um profissional sério não vai para as redes sociais ou não está na internet? Você limita exatamente isso. Ele não está trazendo conteúdo, para combater esses caras. Então, como é que eu combato esses caras? Pessoal, Dr. Clayton, Dr. Mauro Brito, Dr. Solera, doutora Lara, tudo que a gente está fazendo aqui, isso aqui é um trabalho, entre aspas, de formiguinha. Esse nosso projeto aqui é justamente para alcançar tudo isso, trazer vocês para esse mundo que é a Marinês. E a Marinês vai nos ajudar muito a partir de agora, estando juntamente com a gente aqui
na universidade, estando com a gente na federação, justamente para isso. Ela vai dar porrada em vocês. Isso é muito importante. Vocês estão vendo a visão dela trazendo para a gente combater. Não adianta só a resolução do CFM. Não adianta só reclamar. E não adianta só reclamar. Não adianta a gente chegar lá e falar assim, vai proibir tomar bomba. Não, é isso que ela está falando. Né? Trazer conteúdo para a gente levantar exatamente a nossa autoridade acima do mal. Tem que bombar do lado de cá. Exatamente. Tem que ter, porque o algoritmo ele vai perpetuar o erro. Então, se vocês querem combater um negócio e ficam só na garganta e não ficam postando coisas iguais, então, o cara postou um lixo, você vai e posta o antídoto daquilo. Exatamente. Então, eu digo, é irresponsável o profissional bom que lê livro grosso e não está nas redes sociais. Perfeito. Esse cara comigo não tem moral nenhuma. Seja ele doutor, PhD, tenha vivido, você não tem moral porque você ainda está na sua caverna, vivendo no seu mundinho e atacando todo mundo que está lá fora. Só que hoje nós estamos numa guerra cibernética, essa é a verdade. Exatamente. E se as pessoas não se atualizarem, vai ser igual os profissionais quando veio a pandemia. Todo mundo chorando, porque agora é tecnologia. Filhão, azar o seu. Eu que sou a velha, e você que não está nas redes sociais? Perfeito. Marina, eu vou te fazer uma pergunta para a gente já terminar. Tudo que você falou, a gente tem essa visão do profissional de educação física. Tenta me colocar agora isso para o treinador, para o preparador físico, para o coach, dentro aí do nosso ambiente aí do bodybuilding, do fitness e tudo mais. Como que ele pode se destacar como um treinador, como um preparador físico nas redes sociais? Olha, a primeira coisa, ele tem que ter algumas características, né? Já falei da primeira, que é conteúdo. A outra, verba. Mas agora eu ainda não tenho essa verba, ok. Investe no conteúdo. Só que esse conteúdo não é qualquer conteúdo. Ele tem um roteiro da neurociência, né? Tem os gatilhos, mas não da mentira. Não a neurociência da mentira. Então não é ele chegar lá e ficar que nem o pessoal, fala da sua vida. Cara, ninguém quer saber da sua vida, se você tem sucesso, tem marido, esposa, filho, ninguém não interessa, blá, 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 para boi dormir. Eu tenho, primeira coisa para me destacar qual é o meu posicionamento, qual é a minha imagem. Então não vai colocar você lá na festa, que não tem nada a ver. Se eu estou te seguindo porque você é um profissional da área X, eu espero conteúdos da área X. Eu não espero você dando receita de bolo, a não ser que seja esse o seu perfil. Então, olha, Marinês, o meu perfil eu vou falar sobre treinamento, eu vou falar sobre alimentação, porque eu tenho essa competência, ou sou nutricionista, ou sou nutrólogo, eu posso falar, e vou falar sobre bem-estar. É isso que eu estou esperando. Eu não estou esperando você falar da vizinha, da fofoca do dia, do que aconteceu. Então, primeiro é o posicionamento. Qual é a sua marca, a sua imagem? Então, a imagem é o segundo. Não dá para aparecer de qualquer jeito no vídeo, ou vídeo com ruído. Gente, no meu tempo, sem brincadeira, eu falo no meu tempo até engraçado, né? Eu pagava R$1.000 por hora. Nem sei se era essa moeda, mas acho que já era. Para um cara ir com câmera, o cabo man e não sei o quê, por hora. Mais não sei quantos mil para editar. E eu fazia os meus vídeos. Se eu conseguir, por que você não vai conseguir hoje com celular e um tripézinho que você liga lá e um microfone que você compra? Então, assim, hoje é imperdoável o cara não saber fazer uma edição com a quantidade de aplicativo gratuito que tem por aí. Então, assim, eu falo, é preguiça. O cara acha que ele é o bom, arrogância. Ele acha que é o bom e que as pessoas podem ver qualquer coisa dele. E outra, consistência. Conteúdo já foi. Consistência. Então não adianta, eu vejo o cara lá, postou um hoje, daqui 50... Não. Quanto mais você posta, então no dia 3, durante o dia, você vai postar consistência. Todos os dias. Aí o cara vai olhar para mim e falar assim, onde é que eu arrumo conteúdo? Lê livro grosso e faz curso. Então, você que é treinador, não adianta ficar colocando seu aluno, o seu atleta, ok. Ou fica só compartilhando o conteúdo dos outros, aí você está me mandando para aquele cara. Eu vou começar a treinar com aquele cara. Por exemplo, a gente tem o Ícaro, que é o ícone hoje do Natural Bodybuilding, o Ícaro, 19 anos, gigantesco e tudo mais. O Ícaro, ele posta sempre lá, vou zerar a máquina dessa academia. Então, todo dia ele vai lá, vai zerar a máquina. Ok, ele é um atleta e as pessoas esperam que esse atleta que ele já criou
a característica dele é puxar muito peso e provar que ele, como natural, ele tem muita força. Ok. Agora, o técnico, ele não vai ficar postando os vídeos do atleta dele puxando peso. Por quê? Porque, mas eu falo o que eu passo para ele, por isso que ele consegue puxar o peso. Não, essa é a característica daquele atleta seu. O que você tem que colocar é exatamente o quê? Não só como que você treina o seu método, seu modelo de treinamento, mas também fazer o quê? Fazer, olha, dia tal eu estarei lá na competição tal, estou levando atleta tal. Ó, não esqueça, vão lá me ver, não Como esqueça. É que é a vida do técnico. Exatamente. Ó, é isso que ela está falando. Esses conteúdos você tem a de marca, sobra. é o que marca a sua presença nas redes sociais. É a consistência, a imagem, a marca, é o conteúdo. Exatamente. Então e tem gente que não tem conteúdo e fica só compartilhando dos outros. Exatamente. Aí você começa a olhar e você fala, cara, compartilha, então vou compartilhar lá de fora. Uma vez ou outra, tudo bem, mas sempre não. Então, isso que você falou é importante, né? Porque a gente tira a referência lá de fora, mas aquilo que eu estou falando, eu posso trazer a referência. Assim, olha o que eu estou falando. Inclusive mas lá fora. Você trouxe a sua inclusive lá fora denominação. Eles usam também. Então eu fui o primeiro a trazer isso para você. E a referência tem... E uma coisa, quando você fala de referência, é importante citar a fonte, a autoria. Eu vejo um monte que pega o vídeo do fulano, tira o nome do fulano e posta lá como se fosse aluno dele. Não, isso é falta de ética. Né? Uma hora alguém vai descobrir, alguém vai falar, né? Então tem que tomar muito cuidado. E tem que entrar nesse mundo de tecnologia e não atacar. Não adianta atacar, é irreversível. Gente, desde o tempo que falaram que eu não podia usar a calculadora, veio a calculadora. Máquina elétrica, computador, internet, redes sociais, eu não vi uma tecnologia recuar. E tem gente que usa para o bem e tem gente que usa para o mal. Eu uso para o bem, isso me ajuda profissionalmente, uso inteligência artificial, tenho vários clientes já entrando no mundo do metaverso, inclusive da nossa área. Então tem gente que ainda está pensando, se entra na rede social, o cara já está montando um metaverso. E hoje, com essas tecnologias, qualquer um de nós pode ser um excelente profissional, porque não depende de estrutura física, que é um investimento absurdo. Então, hoje, você pode montar o seu estúdio, pode dar seu curso. Indicaria, sei lá, uma plataforma para aquele personal que vai começar. Não tenho recurso, mas tem alguma plataforma que eu posso colocar minhas aulas, meu conteúdo? E se você não tem dinheiro para nada, hoje está cheio de aplicativos onde o profissional pode subir lá seus vídeos e eles se encarregam de toda essa parte de te vender, de fazer seu marketing, né? Então, assim, não tem hoje desculpa para a pessoa não estar mínimo presencial e online. Não tem, porque é fácil de acesso, o aluno paga por ali, o marketing sai por ali, a vida é descomplicada. Ó, se você tem mais dúvidas, lógico que a gente deu aqui uma pincelada em tudo aquilo que, né, o conteúdo que a Marinês tem é imenso. Não, mas no curso eu vou falar um monte. Vai vir o curso dela e prestem atenção que isso vai ser dicas, muito bacana. Com o nome de tudo que você pode usar. Dúvidas e tudo mais, você pode estar entrando em contato com ela, ela vai dar aqui o endereço dela nas mídias sociais e o contato dela direto, né? Pode também estar entrando em contato com a gente aí dentro do nosso canal e a gente passa para ela e se prepare para o curso dela. Marinês, fala para eles o seu contato, todos os seus contatos e mande para eles uma mensagem em relação a tudo isso que a gente conversou para esses jovens, para jovens atletas, profissionais de educação física, daquilo que eles podem esperar para o futuro e você vai estar à disposição para eles. Ok. O meu contato é Marinês Pereira. Qualquer rede social, TikTok, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, acho que enfim, todas, é tudo Marinês Pereira com Y. E tudo junto. Tudo junto. Acho que eles vão colocar aqui. E a mensagem é a seguinte, lê livro grosso, continue estudando, porque as coisas estão mudando a cada 3 meses agora. Então essas tecnologias, o curso que eu fiz em novembro já está obsoleto, novembro de 22, já está obsoleto. Então você pode imaginar, até dezembro, a inteligência artificial vai saltar trilhões em termos de informação, de tudo. Então ou você fica antenado com essas tendências de tecnologia associado ao que nós fazemos de melhor, ou esquece.
Você já está ultrapassado. Bacana. Pessoal, preste atenção, né, nas novidades aí, acompanhem aí, sigam a Marinês. Quero agradecer a presença de todos aí. De novo, inscrevam-se no nosso canal, inscrevam-se também no canal da Marinês para acompanhar as novidades e clique aí no sininho para que vocês também compartilhem para todo mundo aí que vocês conhecem, tá bom? Vamos fazer o Natural Bodybuilding Fitness Brasil crescer e aquilo que a gente falou, sou natural, sou real, nada de fake news, nada de corpo fake, tá bom? Abraço, obrigado, viu, Marinês? Eu que agradeço. Abraço, pessoal. Tchau.